Se os seus agentes do Copilot Studio ainda estão respondendo com dados genéricos, muito provavelmente você não configurou a fonte de conhecimento da forma correta e não deve estar usando as listas do SharePoint como ferramenta para a base de conhecimento dos seus agentes. Quando a gente fala de automação por IA, a gente não está falando simplesmente de chatbot, estruturas de respostas pré-definidas. A gente está falando de um ambiente onde eu consigo conversar com a IA, ela faz a interpretação de dados e me traz respostas. E se você usa ferramentas da Microsoft, como Office 365, SharePoint, Lists, você sabe que ali mora uma estrutura, uma capacidade de armazenamento e de estruturação de dados muito robusta, simplificada e eficiente. O SharePoint e o Microsoft Lists estão conectados de forma nativa com o Copilot Studio, permitindo que o seu agente busque respostas e traga informações vivas do dia a dia, que estão sendo retroalimentadas e realimentadas pelo seu time, pela sua estrutura, pelas suas automações, mas você não tem mais a necessidade de ter um agente com dados rígidos e históricos. Agora, esses dados podem ser atualizados em tempo real. E neste vídeo eu vou te mostrar de forma prática como configurar desde a configuração básica ali dos seus agentes, os múltiplos agentes dentro de um agente só, criar a estrutura de automação, tanto a estrutura de armazenamento de dados quanto de automação de respostas, e te dar uma visão geral de toda a estrutura do Copilot Studio conectado às ferramentas do SharePoint, como uma solução mais robusta para o seu dia a dia. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura do Copilot Studio. E assim, a gente fala do Copilot Studio desde a época que ele chamava Power Virtual Agents. Então, aqui dentro você vai ter várias opções de agentes. Você pode criar ele por aqui. Hoje já tem estruturas pré-estabelecidas, ou você pode clicar em criar um novo agente. Quando você faz isso, o próprio Copilot te permite explicar para ele como você gostaria que esse agente fosse criado e criá-lo. O que eu recomendo? Você pode tentar descrever aqui, pedir ele para criar, ou criar automaticamente para já ter a estrutura base desenhada e depois você vai retroalimentando. Se você clicar em criar aqui, ele vai criar sem nenhuma informação, sem nenhum dado. Quando você entrar nele, eu vou ignorar cancelar essa criação aqui. E quando você cria ele, ele vai te levar diretamente para essa tela aqui. Essa tela ela vai ter algumas estruturas. Você tem uma visão geral do agente, que esse é o agente macro. Você tem a base de conhecimento desse agente. Você pode criar ferramentas dentro desse agente. Você pode ter vários agentes. Você pode ter agentes específicos, cada um especializado em uma coisa dentro desse agente que você vai utilizar. É como se fosse um grande agente orquestrador que vai orquestrar qual agente ele vai chamar em cada momento da conversa. Você pode criar tópicos, que são estruturas de chatbot, e depois você tem rastreabilidade de atividades, você pode ter análises de usabilidade dele e também você pode ter conexões em outros canais. Mas hoje a gente vai se limitar a falar sobre a estruturação e a conexão do agente a uma base de conhecimento da Microsoft. O restante tem vídeo aqui no canal que pode te ajudar. Qual que é a estrutura do agente? Você tem um nome para esse agente, você pode vir aqui. Aqui hoje eu estou usando teste, listas, ocorrências. Você pode mudar a logo dele e você pode descrever seu agente aqui para que as pessoas saibam por que você criou ele. Mas essa não é a função principal para dizer para o agente como ele deve se comportar. Aqui embaixo você tem as instruções. Aqui sim você pode descrever como esse agente deve se comportar. E logo em seguida, você tem a base de conhecimento desse agente. O que é essa base de conhecimento? A base de conhecimento que está aqui, ela também está conectada aos demais agentes. Como que eu fiz essa conexão? Basta você vir aqui e clicar em adicionar. Agora tem a opção aqui do SharePoint. E aqui dentro você pode simplesmente buscar uma lista. Vou até buscar outra lista aqui. Vamos pegar a análise de RNC. E eu posso vir aqui e colar essa lista aqui dentro. Pronto, agora sim. Vamos ver se agora ele vai pegar, porque eu estou mostrando somente todos os itens aqui. Pronto, aí ele adicionou ela. Isso é um detalhe, você tem que pegar o all itens, né? Todos os itens da lista. Ele vai adicionar ela aqui. Vamos ver. Aqui ele deu um erro, vamos ver que erro é esse. Vamos atualizar a tela aqui. Vamos publicar ele, vamos ver se ele vai recuperar esse erro. Pode ser só a indexação da tela, porque deu erro nas primeiras tentativas. Vamos ver se agora na segunda ele permite. Vamos aqui no início, vamos nos agentes, vamos editar esse agente. Ele ainda está com erro nessa base. Depois eu excluo ela e tento de novo. Isso que é importante, essa questão de ter a base de conhecimento. Aqui também agora você pode colocar algumas ferramentas. Então você pode adicionar tanto o conector do próprio agente dentro de uma ferramenta e utilizar por lá. Ou você pode conectar nas ferramentas para trazer informações para cá. Temos os dois agentes aqui que já estão configurados. Perfeito. Vamos começar a testar esse agente aqui. List as atividades. Vamos ver se ele vai me dar essa resposta.
Ele entrou nas duas fontes de dados, avaliou elas, e aqui você pode começar a configurar. Por exemplo, ele pegou o agente auditor, porque ele reconheceu que era o melhor agente para ele. Você tem que permitir a usabilidade das fontes de dados. Ok. Ele não reconheceu porque eu usei o quê? O termo atividade. Vamos testar de novo? Então vamos falar list as ocorrências. Eu não sei se eu tenho dados dos últimos 6 meses. Acho que eu só tenho dados de 1 mês ali. Mas mesmo assim, ele vai começar a pesquisar. A Microsoft ela tem investido muito em IA e cada dia mais está ficando mais robusta essa ferramenta. Então, as empresas têm que começar a olhar para essas ferramentas de IA e como que elas podem ajudar elas no dia a dia. E não somente por uma visão de curiosidade ou de vaidade de falar que tem IA, mas sim olhar para a IA como uma ferramenta cada vez mais robusta. Aqui, ó. Agora ele me trouxe. Olha lá. Ele está me trazendo as ocorrências com base nas respostas que ele encontrou no agente auditor, porque ele está usando uma base de conhecimento de RNC e não de ocorrências. Vamos tentar fazer com que ele liste somente as ocorrências para a gente. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Porque eu quero que ele leia, enquanto ele faz isso aqui, eu quero que ele leia não a análise de ocorrência. Eu quero que ele leia esse artigo aqui. Esse daqui está conectado com o agente auditor, mas eu queria que ele tivesse conectado também com o agente... Deixa eu até ver os agentes aqui enquanto ele responde ali. Se esse agente tem base de conhecimento. Ah, não tem. Eu tirei a base de conhecimento dele. Aí eu fiz besteira. Eu preciso voltar essa base de conhecimento para cá. Adicionar essa base de conhecimento. Porque eu quero que ele chame esse artigo, esse agente aqui. Esse agente aqui que eu quero. Função. É responder com base exclusiva nos registros de não conformidade. Vamos ver se ele consegue. Lixe as ocorrências desta base aqui. Ver se ele consegue agora reconhecer. Vamos ver qual agente ele chamou. Olha lá, agora ele está lendo todas novamente. E qual agente que ele chamou? Acho que ele chamou o agente aqui agora. Não, aqui não dá para saber. Vamos ver. Vamos verificar. Olha lá, agora ele já começou a entender as agentes. Não, também não conseguiu achar. Vamos voltar aqui no agente e vamos configurar esse agente de novo. Ali, ó, pesquisa na web está habilitada. Por isso que ele pegou a informação da web. Deixa ele salvar isso aqui. Tá salvo. Vamos ver os agentes aqui. Vamos ver o agente auditor se ele tem pesquisa na web. Pesquisa na web está desabilitada. Pesquisa na web está desabilitada. Ótimo. Vamos fazer de novo essa pesquisa. Tá revisando esses 3 campos. Ele conseguiu selecionar agora aparentemente o agente, que é o agente principal que a gente queria. Eu não queria o agente não auditor, porque o agente auditor ele tem perfil de ler a descrição, então a gente precisa mudar esses detalhes. Esqueci de permitir aqui o acesso. Tá vendo? Ele me respondeu aqui o que ele encontrou. Ele encontrou 2 não conformidades, registros de não conformidade. Então, assim, cada vez mais indo afinando a estrutura dos seus agentes. Olha, eu não preciso do agente auditor. Ele é desnecessário. Eu posso excluir ele. Eu preciso só do agente principal. Pode ser um caminho. Algo muito importante aqui também é você entender, por exemplo, qual tipo de... Aqui tem outras opções, mas recomendo tomar cuidado, pode gastar muito. Tem o Mini e o 4O. Normalmente os Minis são mais baratos, Mini e Nano são mais baratos, eu recomendo usar eles, mesmo que seja uma versão preliminar, porque vai gastar menos. Nível de moderação de conteúdo, você pode configurar ele aqui. Como que você quer que essa resposta seja estruturada? Então, você quer que ele busque conhecimento geral? Não quer que ele se limite a conhecimento somente do ambiente? Carlos, o que é conhecimento geral? Ele vai saber o que é uma RNC, que é um registro de não conformidade. Se você não buscar conhecimento geral, ele não vai te dar essas informações. E aí, você pode ir habilitando as estruturas dele. Então, você pode detalhar, deixa eu sair dessa página aqui. Você pode configurar as autentificações dele para que você mantenha, tá vendo? A autentificação pela Microsoft. Você pode criar uma autentificação padrão do Enter ID para ele conseguir acessar todos os dados. Então, você pode colocar eu estou montando um agente como caso, mas eu quero colocar uma autentificação do compartilhamento, que é a nossa visão mais completa. Tem as ferramentas que você pode conectar, por exemplo, aqui ele está conectado com as ferramentas do próprio SharePoint. Então, tudo isso são estruturas que você pode ir mexendo aqui dentro para que o seu agente fique cada vez mais completo. A ideia é que esse agente seja uma ferramenta de consulta fácil dentro, por exemplo, dentro de um Teams, dentro de um SharePoint. Mas você precisa primeiro aprender a configurar ele aqui. E o simples fato de agora ele trazer as listas de forma mais estruturada, eu já acho um ganho muito grande dentro da ferramenta. O que eu queria trazer para vocês hoje, principalmente, era essa questão da conexão com a lista. Lembrando que agora você pode conectar até mesmo ao próprio site como um todo. Então você pode vir aqui e falar, eu quero conectar com esse site por inteiro. Ele vai conectar com o site completo, com todos os documentos que estão lá dentro. Mas aí você tem que começar a entender, primeiro, como que vai funcionar essa indexação, como que você vai conseguir indexar essas listas. Lembrando que as próprias listas da Microsoft, dentro das suas ferramentas, aqui dentro da configuração da lista, você pode criar as colunas que são indexadas, tá? Então, se você começar a criar um novo índice aqui, você vai facilitar
a estruturação de como, por exemplo, eu quero uma indexação do status. Ele vai criar uma indexação do status, você pode vir aqui criar, e ele vai passar a ter essa tabela meio que... O que é a coluna, a indexação do status? Ele vai criar um índice que cada status repetido ali é um padrão. Então, se você, por exemplo, criar um índice, o índice ele é só como se fosse um índice mesmo. Ele é, por exemplo, eu tenho 5 status, ele vai te falar quantos status tem, ele vai fazer uma indexação só daquele status. Eu tenho um índice de usuários, ele vai indexar os usuários. Eu tenho um índice de código, ele vai indexar só aquele código. É como se fosse uma coluna muito mais simplificada, só com aquele índice. Então, o que é essa coluna? É como se fosse uma tabela mais simplificada só com aquele índice na tabela. Por exemplo, só com a coluna de data, só com a coluna de status, só com a coluna de valores. Porque aí, se eu busco pelo índice, eu consigo filtrar mais rápido e ir até informação. Então, por exemplo, aí eu vou fazer uma coluna de código da ocorrência. Aí eu quero fazer um filtro de todos os códigos da ocorrência ou do código 45. Ele vai na tabela de indexação, acha o 45, a ocorrência 45, está na linha X da tabela. Aí ele vai lá e busca só aquela linha para você, é muito mais rápido do que ele carregar a tabela inteira. Aí eu quero só os registros que estão no status confirmado. Ele vai lá na tabela de índice e vai falar, olha, o status confirmado tem na linha 1, 45, 10 e 15. Ele vai pegar essas linhas, vai na tabela e vai buscar só elas para te apresentar. Então isso dá uma acelerada no processamento. Tudo isso são tópicos relevantes que vocês precisam começar a conhecer mais, porque eles vão ajudar na formatação e na consulta dos seus agentes. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso hoje. Como transformar, através dessas ferramentas simples, essa estrutura do Copilot em uma consulta viva no dia a dia do seu ambiente. Então você começa a ter um agente que vai procurar no seu ambiente de dados e vai consultar dentro dos seus SharePoints e trazer respostas. Isso pode ser muito interessante para fortalecer o uso dessa ferramenta e ainda mais o uso do SharePoint. Quando ele começa a ficar muito grande, com muita informação, as pessoas às vezes se perdem lá dentro. Você pode organizar aqui por SA. Eu espero ter ajudado e se esse assunto, se essa estrutura fortaleceu você, fortalece o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo, mandando isso aqui para aquela pessoa que você acha que pode precisar dessa informação e num próximo vídeo eu vou trazer mais usos práticos dessa ferramenta aqui. Muito obrigado, agradeço e até o nosso próximo vídeo.